Bem-vindos mais uma vez ao canal Ask Lecter. Eu estou desenvolvendo uma playlist de interfaces humano-computador. Nesse vídeo eu vou falar sobre quais são as 5 etapas da avaliação heurística. No vídeo passado eu falei sobre o que é a avaliação heurística. Eu vou deixar para você aí no comentário e na descrição, caso você tenha perdido. Vamos lá? Eu agradeço aí os mais de 2.100 inscritos no canal. O canal é bem simples, focado no ser humano, na resolução de exercícios. Muito obrigado. Se você não é inscrito, vai ser uma honra ter você aqui. A ideia é não ter vinheta, não ter distração, não ter musiquinha, não ter muita piadinha. É direto à resolução e teoria, né? Então, no vídeo passado, onde eu falo o que é a avaliação heurística, eu cito o criador, né, o Jakob Nielsen, o dinamarquês, PhD em interação homem-máquina, falo um pouquinho dos protótipos dele e assim por diante. Nesse a gente vai aprofundar mais. E a ideia do canal é essa, fazer vídeos curtos com aprofundamento. Né? Então eu divido aí 5 etapas. Primeira dica que eu te dou para a prova. Essas etapas têm essa ordem, você deve seguir essa ordem. Tá? Infelizmente, as universidades, os concursos, eles não estão tentando testar o seu conhecimento. Eles, às vezes, nas questões, embaralham a ordem, exatamente não chega nem a testar você. Na área de informação, na nossa era, a gente deveria estar aprendendo e não preocupado qual que é verdadeiro, e ele falou para marcar incorreta, a correta. Isso até é anti-heurístico, poderia dizer. Bom, então, neste caso, a gente tem que saber uma a uma e a ordem. Mas não é difícil. Ó. A primeira, instruções. O que é, Lecter? Bom, você vai criar um time dentro da sua empresa. Esse time é interessante que seja multidisciplinar. Passar basicamente para esse time o problema, por exemplo, criação desse site. Segunda parte, isso aí já é o reconhecimento da interação, é o primeiro passo. Segunda coisa que você vai mostrar para o time, público-alvo, está aqui. Isso a gente chama de empatia. Como que você cria empatia? Como que você sabe se vai ter público? Fazendo questionário, fazendo pesquisa. Tá? Então, o primeiro passo aí, a primeira etapa, ela está ligada às instruções. A segunda é a avaliação. Divide a avaliação em 2 passos. Reconhecer a interação e foco na interface para identificar a heurística violada. O Nielsen, ele falou que são 10 heurísticas. No vídeo passado eu falo uma por uma. Dessas 10 heurísticas, eu vou dar o exemplo de uma. Você criou um site no qual, a partir do momento que eu começo a navegar, eu não consigo voltar para o menu inicial. Eu fico perdido. Essa sensação de ficar perdido é uma heurística violada. Eu tenho que saber aonde eu estou, para onde eu posso ir, e eu tenho que saber como voltar ao menu inicial. Tá? Terceira etapa, compilação. Depois que esses avaliadores separadamente olharam esse site ou esse design, eles vão anotar os problemas que eles encontraram e vão compilar. Sabe por quê? Às vezes o problema que eu achei, você achou também. Tem problema que se repete. Tá? A ideia é compilar os resultados para ir para a próxima parte. O que é? Classificação de severidade. O que é? Por exemplo, um erro. Ele é muito frequente? Às vezes tem uma letrinha digitada errada lá. Só uma. Não é muito frequente. Ele atrapalha? Qual o impacto? Ele fecha o site? Não fecha. Então o impacto é baixo. E ele é persistente se a letrinha aparece em todas as abas que você não queria que ela aparecesse? Estou dando um exemplo bem simples, né? Então tá aí. A classificação de severidade, ela é dividida em 3 partes. Frequência, impacto, persistência. E por último, a decisão de design. Para quê? Depois que você me mostrou o site, mostrou para os outros, nós nos reunimos, nós classificamos, achamos os problemas, nós vamos agora ter um foco nessa interface e a identificação da heurística violada. Lembra que eram 10 heurísticas. Pode violar as 10, Lecter? Pode. Pode violar mais de uma? Pode. Temos que consertar a heurística violada e finalizar o processo. É isso. Vamos ao exemplo? Por exemplo, aqui eu estou violando uma heurística desse jeito. É que eu não queria fazer 10 slides para o negócio ficar comprido.
mas você está vendo que parece que ficou bagunçado? Setinha para lá, setinha para cá. Uma heurística que eu violei aqui e te dou o exemplo é minimalismo. O bom seria eu colocar só 5, mas daí eu não ia conseguir explicar. Tá? Então eu optei isso, violar uma heurística para ficar uma coisa resumida, o vídeo. Beleza? Eu sei as 10 de cor, né? Li bastante, gosto. Bom, a avaliação heurística, olha o tamanho. Pegou questão muito grande, leia devagar. A avaliação heurística é um processo de avaliação de interfaces de usuários. Concordo. O qual é dividido em 5 etapas. Já falei delas. Sobre a etapa de avaliação, pode-se afirmar que a avaliação, eu volto aqui, ó, é a segunda. Bom, primeiro passo, reconhecer a interação. E segundo passo, foco na interface e identificar a heurística violada. Lembrar que pode ser mais de uma heurística, pode ser até as 10. Se for as 10, está ruim demais, né? O reconhecimento da interação, é a primeira afirmação, né? É o primeiro passo do processo da avaliação heurística. Está certíssimo, verdadeiro. O foco na interface e na identificação da heurística violada são os passos que finalizam o processo de avaliação heurística. Sim, o processo de avaliação heurística, ele tem o primeiro passo, que é reconhecer a interação, e o segundo passo e o final é o foco na identificação da interface da heurística violada. Exatamente. Perfeito. 3. O treinamento e o fornecimento de instruções para a realização da avaliação são partes da etapa de avaliação. Não é aí que está a pegadinha. O treinamento está em instruções. É aqui em instruções que eu falo, olha, nós vamos fazer tal coisa. Então não faz parte. Falso. A compilação dos resultados é parte da etapa de avaliação. Não é. A compilação é a terceira etapa. A avaliação é a segunda. Tá vendo onde que eles tentam te derrubar? Mas você não vai cair. A quinta afirmação aqui. A classificação do grau de severidade dos problemas é parte da etapa da avaliação. Não é. A severidade, ela está dentro da classificação de severidade. É a quarta etapa. Ela não está dentro da avaliação. Então, ficou a 1 e 2 verdadeiro. Bom, eu agradeço mais uma vez a sua participação. Se você puder deixar nos comentários alguma dúvida, ou algum elogio, ou alguma crítica, eu vou ficar muito feliz e vou interagir com você. Se você quiser se aprofundar ainda mais, livro Interação Humano-Computador, David Benioff. Um abraço de Lecter e até o próximo. Abraço, pessoal. Muito obrigado.